Vamos iniciar mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. Trazendo um debate importante que vai mexer com toda a cidade do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores dos ônibus da cidade, que vem trazer uma notícia aqui importante do movimento que vai ocorrer de protesto no dia 21 de novembro, terça-feira, de 4 da madrugada até 9 da manhã. Sebastião, obrigado por você estar aqui na TV Comunitária, da qual você é diretor. Fale aí, que movimento, por que os rodoviários, os motoristas, cobradores e demais trabalhadores do ramo do transporte estão a fazer um protesto no dia 21 de novembro? Na verdade, isso já vem se arrastando por um período dos últimos 2 anos, mas a crise se agravou no nosso setor de transporte do mês de janeiro para cá. Pra você ter uma ideia, a gente já teve cerca de 5.130 postos de trabalho reduzidos nesse período. E também a nossa database é 1º de junho, e até hoje a gente não conseguiu nenhuma contraproposta patronal com relação ao reajuste salarial, ticket alimentação, absolutamente nada. Para completar, a gente já teve 2 empresas que encerraram as atividades esse ano, e uma terceira que já está em situação delicadíssima, com 4 meses de salário atrasado, mais de 12 meses sem recolher fundo de garantia, INSS, demitindo os trabalhadores sem indenização, e mais 11 empresas, além dessa, que vêm regularmente pagando o salário dos trabalhadores parcelado. Imagine você receber salário parcelado. É uma tragédia no setor de transporte. Então, a gente realizamos uma assembleia bem cheia, e os trabalhadores decidiram ir à luta. Então, no primeiro momento, nós faremos um protesto, porque a mídia tem dado, aquela mídia que não ouve os trabalhadores, a mídia comercial, tem dado um enfoque com relação à disputa aí entre o poder concedente, os empresários de ônibus, a justiça, principalmente na discussão de tarifa, reduz tarifa ou não reduz tarifa, e não em nenhum momento tem pautado de que somos mais de 30 mil trabalhadores que estamos, na verdade, pagando essa conta dessa briga aí entre o poder público e os empresários de ônibus. Na verdade, é o trabalhador rodoviário que acaba pagando a conta. E o usuário acaba sendo enganado por essa disputa e estão capitalizando em cima dos usuários, que são os trabalhadores também, né? São mais de 80% dos usuários do transporte público na cidade do Rio de Janeiro que são detentores do Vale Transporte. Então, o trabalhador ele recebe o Vale Transporte do seu empregador e ele paga 6% do seu salário naquele Vale Transporte, né? Isso a população talvez tenha desconhecimento. Então, pela Constituição, o empregador desconta 6% do salário desse trabalhador para dar a ele o Vale Transporte. Então, na verdade, quem economizou depois dessa disputa são os empregadores, que teve uma redução no custo do financiamento da passagem do seu empregado. Mas ele continuou descontando 6% do salário do seu empregado. Então, é um pouco de demagogia dizer que as reduções beneficiam a população, o usuário de um modo geral. Porque o usuário que sustenta o setor de transporte é o trabalhador que recebe o Vale Transporte, que se desloca do trabalho para casa e de casa para o trabalho todos os dias. O desempregado, uma vez por semana, talvez, procurar emprego. Os profissionais liberais, algumas categorias de prestação de serviço e principalmente, as pessoas estão visitando a nossa cidade. Esse sim, aí viaja, paga passagem com dinheiro, aí esse está economizando. Aí era 20, agora a partir de ontem vai economizar 40 centavos. Tudo bem, mas o trabalhador mesmo, esse não teve nenhum benefício. Então, na verdade, se sacrifica uma categoria como um todo, com o discurso que está beneficiando a população, mas, na verdade, é uma disputa aí de acerto de contas aí entre o patronal, o poder público, o judiciário, porque o judiciário demorou 3 anos para ver que a tarifa estava superfaturada. Quer dizer, é muito estranho isso, né? Então, agora, vocês do sindicato têm participado, têm sido chamados a participar de todos os debates sobre planilha de custo, aonde estão o salário dos trabalhadores. Vou dizer, quando a justiça decide sobre a vida dali do meio do transporte, ele só está pensando de um lado, ele não está pensando na vida do trabalhador. Qual é a realidade
da participação do sindicato, da permissão de o sindicato poder participar, de saber quais são, por exemplo, qual é a planilha de custo, qual é a realidade do transporte? Boa a sua pergunta, porque é bom o telespectador saber que essa que é a verdadeira caixa preta. Por quê? Porque existem os itens que compõem a tarifa para chegar ao valor da tarifa real. Né? No passado, antes da criação dos consórcios, havia uma comissão na Câmara de Vereadores, uma comissão de transporte, que discutia com a secretaria, convidava o sindicato para participar, e ali tinha uma planilha, né, que a gente chamava na época de PK, custo por quilômetro rodado. Então você pegava a quantidade de quilômetro que o ônibus rodava, pela quantidade de passageiro por quilômetro, para chegar ao valor da tarifa. E ali estava discriminado. Quando o prefeito baixava o decreto de aumento de tarifa, estava escrito lá, X de percentual para remuneração de salário, X de percentual do aumento da tarifa para cobrir óleo diesel, X para manutenção, X para renovação de frota, ou seja, havia decretos discriminando para que era a tarifa. De uns anos para cá, ela virou uma verdadeira caixa preta. O poder público senta com os empresários de ônibus, define a tarifa e ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, agora querem que o sindicato, ontem mesmo, uma TV aí que eu não vou falar qual foi, que o sindicato desse uma entrevista, o que eu achava da redução de tarifa. Eu nunca fui chamado quando for aumentar a tarifa, também não quero saber quando vai diminuir. O sindicato nunca participou dessa negociação. Não tem conhecimento técnico para opinar sobre isso. Essa é uma questão da justiça e do poder público. Agora, reduzir salário, você é contra. Sim. Agora, a partir do momento que essa política passa a atingir os nossos trabalhadores, é a obrigação do sindicato sair em defesa dos trabalhadores. Então, mas o debate que vocês tiveram nessa Assembleia para esse movimento de terça-feira que vem, levou em conta uma situação mais abrangente, porque essas empresas, tem empresas que nunca atrasou o salário e agora está vivendo essa crise? Na verdade, mas era importante a gente pontuar aqui que a gente vive uma crise no setor já há algum tempo, né? A gente já foi enganado outras vezes, muito antes de entrar essa questão dessa questão tarifária, de Lava Jato, muito antes a gente já foi enganado com um projeto da prefeitura de reduzir a frota no centro da cidade, que segundo o secretário da época dava entrevista dizendo que tinha muita opção de transporte na Zona Sul, as linhas sobrepondo uma a outra em alguns bairros da cidade, em compensação havia deficiência de transporte na Zona Oeste. Então, o que eles fariam? Reduziriam as linhas da Zona Sul e que nós não perderíamos posto de emprego, porque aumentaria a oferta de transporte para a população da Zona Oeste, da Zona Norte e da Zona Oeste. O que aconteceu? Ao contrário, eles retiraram os carros daqui do centro da cidade e autorizaram o transporte alternativo na Zona Oeste, que acabou foi reduzindo também na Zona Oeste em função da disputa do transporte alternativo. E nós perdemos ali muitos postos de emprego. Foi o que aconteceu também com a redução da frota no centro da cidade, em função do VLT. Nós não somos contra o VLT, mas houve redução ali. Então, a gente, em termos de perca de postos de emprego, já vem há um tempo acontecendo, né? Agora, nunca houve atraso de salário. Empresas que pagavam regularmente no dia 15 o adiantamento, no dia 30 os salários, está 4 meses sem pagar salário dos trabalhadores. Então, essa crise nem na encampação, não tem procedência na história. Eu estou há 37 anos na categoria, nunca vivi um momento como esse. E nós não enxergamos uma luz no fundo do túnel. Imaginem vocês, esses trabalhadores chegando no dia 30 agora, não ter a parcela do 13º. O que vai acontecer na nossa cidade? É um caos. Essa paralisação do dia 21, de 9 da manhã, de 9 da manhã a 11 horas, de 4 da manhã às 9 da manhã, é uma paralisação de advertência. É para mostrar para a população, para o prefeito, para os empresários, que a categoria não vai suportar mais essa pressão. Então, provavelmente, se não houver uma solução aí, nós teremos um dezembro negro no setor de transporte na cidade. Então, a gente pode dizer que vocês procuraram outras alternativas. Por exemplo, atrasar salário é contra a Constituição e contra a CLT, certo? Atrasar FGTS, INSS, vale alimentação, ou vale, quer dizer, cesta básica, etc. Tal. Vocês tentaram outras soluções antes de chegar a essa conclusão? Então era importante que o pessoal soubesse. Na verdade, o que o sindicato fez foi, primeiro, notificou as empresas. Segundo, entrou com ação de cumprimento na Justiça do Trabalho. Então, essas 11 empresas que estão com salários atrasados, recolhimento de encargos sociais atrasados, todas elas têm ações
de regularização de salário. Algumas a justiça já deu prazo, já definiu, mas os empregadores já chegam lá e alegam que não tem condições de cumprir. Em outras, a gente conseguiu decisões dos trabalhadores dando justa causa na empresa, né? Que é a rescisão de contrato indireta. O juiz determinou que aquele trabalhador que não quisesse submeter àquela situação, ele pode parar de trabalhar, e o juiz está liberando o fundo de garantia o auxílio, e a guia do auxílio-desemprego para ele arrumar um outro emprego. Mas das verbas rescisórias também não recebe. Temos ônibus, penhorados, etc., mas são processos, são coisas demoradas, ou seja, então as pessoas também ficam naquela situação. Não tem vencimentos para receber e nem tem previsão de receber as verbas rescisórias. Mas antes de qualquer movimento paredista, a gente procurou todos os meios. Então, quando nem as decisões judiciais são cumpridas, não há o que fazer. Não há o que fazer. Aí, esse é o momento que a gente se encontra. Nem a justiça foi capaz de fazer com que essa situação fosse resolvida. E vocês esperam que exatamente fazendo um movimento que chame a atenção da população, das autoridades, para terem um pouco mais de juízo, vocês vão conseguir que a situação possa ser equacionada? Vocês estão sem aumento o ano inteiro, já tem mais de um ano, né? Porque venceu em junho do ano que vem. Em junho, então, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, vocês estão com 17 meses sem aumento. Sem reajuste de salário. E também com salário atrasado? Salário atrasado, porque o salário do motorista sempre foi muito baixo. Mas ele sempre fez uma horinha extra e melhorou o salário dele. Então, agora, na crise, tiraram também as horas extras. Então, o que nós tivemos nos últimos 12 meses foi, além de não ter reajuste de salário, houve redução de salário, porque houve redução da frota e as pessoas passaram a não receber também as horas extras. Então, houve uma redução de salário da categoria nos últimos períodos. Então, a reportagem aqui da TV Comunitária também está sabendo que tem uma ameaça aí de mais demissões devido a uma exigência da Prefeitura de retirada de 600 e poucos ônibus de circulação. Na verdade, nós tomamos conhecimento que 637 carros vencem ao período de validade para estar circulando de uso agora no mês de dezembro, e as empresas informaram que não tem condições de renovar a frota. Então, eles não têm autorização para rodar. E o que vai ser feito com esses funcionários? Quer dizer, a gente tem uma média de 4,5, 5 funcionários por ônibus, né? Então, nós estamos falando do risco de mais 3 mil demissões agora no mês de dezembro. Então, é uma situação, assim, terrível, entendeu? Então, nós queríamos aqui a TV Comunitária, que tem aqui filiados o Sindicato dos Motoristas e Cobradores, da qual você é presidente, a Nova Central Sindical, a CUT, a CTB e vários outros sindicatos. Então, você tem aí 3 minutos para você fazer a sua mensagem de como deve se comportar. Primeiro, o motorista, o trabalhador do transporte, e depois o usuário, a mensagem para os usuários dos ônibus. A primeira coisa que a gente queria colocar aí para as pessoas que estão nos assistindo, para os trabalhadores, para os usuários do transporte, no sentido de dizer o seguinte: nós esgotamos e perdemos a expectativa de ter uma negociação direta com os empregadores. Em função do que está acontecendo, há até falta de representatividade no setor patronal para encaminhar as negociações. Nós procuramos o Ministério Público do Trabalho, e que conduziu bem a negociação até certo ponto, mas quando chegou na questão financeira, também não evoluiu. Então, o que nós gostaríamos de deixar bem claro aqui para a população e também passar uma orientação para os rodoviários? É de que nossa paralisação, ela será uma paralisação ordeira, não haverá bloqueio, nós simplesmente vamos fazer o que a gente chama de um minhocão, os ônibus tudo devagarzinho um atrás do outro. Não vamos apanhar passageiro nesse período exatamente para evitar conflito do passageiro com o motorista dentro do ônibus. Nós estamos avisando aqui agora, vocês que estão nos assistindo, também com panfleto nos terminais e etc., para a população não ser pega de surpresa, estamos cumprindo a lei, todo mundo está avisado que no dia 21, de 4 da manhã às 9 da manhã, não haverá transporte público no centro da cidade. Depois de 9 da manhã? Depois de 9 da manhã, volta ao normal, e nós teremos uma assembleia no dia 30 de novembro agora, e aí sim essa assembleia vai deliberar por uma provável, possível paralisação por tempo indeterminado ou não. Se a gente consegue abrir as negociações, a gente vai evitar que haja um colapso aí no mês de dezembro. Mas a nossa perspectiva é de uma tragédia nesse setor, porque a gente está observando que é um trem desgovernado e, na verdade, hoje o governo de plantão está tirando proveito disso, está tentando capitalizar
né? E tentando capitalizar, porque aí faz média com as pessoas do transporte alternativo, com os Uber e etc. E não está nem aí para os trabalhadores rodoviários, não tem compromisso com os trabalhadores rodoviários e também não tem compromisso com a qualidade do transporte. A verdade é essa. Se a gente analisar, a situação do transporte hoje é muito pior do que 2 anos atrás. É muito pior do que 2 anos atrás. Hoje reduziu-se as condições de trabalho, os ônibus todo com pneu careca, os ônibus todo quebrado, motorista dirigindo sem embreagem, faltando defeitos primários que há muitos anos não existiam. Ou seja, há uma questão até de falta de segurança nesse momento. Nos ônibus da cidade do Rio. E a questão da solidariedade dos trabalhadores que estão nas empresas que estão recebendo e os trabalhadores que estão até passando necessidade, como nós já soubemos, e também as outras categorias que vocês estão tendo apoio. Qual a mensagem aí final para a gente encerrar? Na verdade, a gente percebeu na Assembleia, e foi uma coisa muito legal, é que os trabalhadores que estão em empresas que ainda está pagando em dia, eles têm a sensação que amanhã pode ser eles. Então, a bola da vez pode ser, porque o sistema é um sistema de consórcio, uma quebra e puxa a outra também. Então, eles estão conscientes de que ninguém está protegido e de que a única maneira de sobreviver é a unidade da categoria para que essa situação seja corrigida o mais rápido possível, sob pena de nós termos um caos no transporte público da cidade do Rio de Janeiro. É isso. Então, a TV Comunitária encerra agora essa entrevista e fizemos questão de trazer o Sebastião aqui exatamente para esclarecer e para poder mandar uma mensagem à população do Rio de Janeiro, aos nossos telespectadores e aos trabalhadores também, desse movimento que vai ocorrer na terça-feira, dia 21 de novembro, de 4 da madrugada até 9 da manhã. Obrigado por sua paciência e por sua audiência.